telespectador amigo, você assiste agora o programa Conexão Alfa, um programa do Instituto de Pesquisas e Tratamentos Humanísticos, o IPTH. Estamos na rua Ponta Grossa, 1836, sobrelógio do calçado Santa Rita, no centro de Apucarana. Temos reuniões públicas todas as terças-feiras, às 20 horas. Falamos sobre a mente, sobre o destino e sobre os mistérios da vida. Também nas sextas-feiras, às 19h30. E aos sábados, às 14 horas, temos constelações familiares e você é o nosso convidado a assistir esta maravilhosa metodologia. Hoje nós estamos aqui com a nossa colega de estúdio, Mayusha Bellavenuto. Olá, Mayusha. Olá, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. Sobre o que vamos falar hoje no programa Conexão Alfa? Hoje vamos falar sobre prosperidade. Prosperidade. Nós recebemos aqui no nosso e-mail contato@ipth.com.br o e-mail do Carlos. Ele escreveu pra gente, doutor, que os avós dele receberam uma grande herança. Só que eles perderam tudo. Os avós perderam tudo. Gastaram desmedidamente. Mesmo assim, deixaram para os pais dele grandes propriedades. Mesmo tendo gastado muito. Então eles receberam uma fortuna de herança. Uma fortuna de herança. Daí ele fala o seguinte: meus pais perderam tudo que meus avós deixaram também. Hoje eles são idosos e moram de favor numa meia água de um parente. Certo. Eles são em 3 irmãos, os filhos, que escreveram um e-mail pra gente. Eles sofriam da síndrome da gangorra. Uma hora tá bem, uma hora tá mal. E aí, o que eles fizeram? Eles passaram aqui por um tratamento sistêmico aqui no IPTH com o Dr. Celso e faz 2 anos que eles estão em ascensão. E eles dizem que estão realizando todos os sonhos que eles têm, inclusive o sonho dos pais deles, que era comprar uma chácara para eles poderem morar. E eles dizem, hoje nós desfrutamos de uma grande prosperidade. Esse foi o relato do Carlos. O que o senhor tem para falar sobre esse relato? Eu quero mandar um abraço para o Carlos e todos os familiares. São 3 irmãos, claro que vamos falar só no nome do Carlos, porque ele que nos escreveu o e-mail. Eu quero dizer para os nossos queridos telespectadores o seguinte: todos nós, seres humanos, pertencemos a uma grande corrente genealógica, ou seja, uma grande corrente de ancestrais. Antes de nós temos os nossos pais, nossos avós, bisavós e assim por diante. E dentro desse sistema familiar existe algo que nós chamamos de extrema lealdade. Vou exemplificar essa extrema lealdade. Vejam, os avós do Carlos receberam uma grande fortuna de herança e acabaram a vida com muitos poucos bens de acordo com o que possuíam. E os pais dele, do Carlos, acabaram morando de favor numa dependência na casa de amigos. Vejam que lealdade dos filhos, no caso os pais do Carlos, em honrar este avô, perdendo também os bens. É como se o inconsciente deles falassem assim: querido papai, fique tranquilo, você foi infeliz, você não pôde prosperar, você passou vergonha, não conseguiu alavancar as suas finanças, nós seremos igual a vocês. É nessa linguagem que o inconsciente fala, né? Sim, mas como acontece, por exemplo, tem 5 filhos, os 5 podem seguir esse caminho de perder tudo, ou geralmente tem um que vai seguir e honrar? Eu já falo sobre essa questão aí do exemplo que você deu, só para completar, para os nossos queridos telespectadores entenderem a dinâmica de lealdade que se estabelece no inconsciente. Veja, os pais do Carlos perderam o pouco que ganharam, ficaram sem nada. Os filhos, por amor aos pais, por mais que queiram, por mais que tentem, sentem grande dificuldade de prosperar, porque existe no inconsciente deles um programa chamado Eu Sigo Você. Se os pais perderam os bens e terminaram a vida morando de favor na casa dos outros, ou seja, pobres, a lealdade dos filhos dizem: fiquem tranquilos que nós seremos pobres também.
Isso é chamado de síndrome de dinâmica de repetição de destino. Então vejam, nesse caso, os 3 irmãos seguiam os pais na pobreza. É uma questão inconsciente. As pessoas são trabalhadoras, lutam, se esforçam, não conseguem prosperar. Quando começam a prosperar, existe o mecanismo de auto-boicote, onde eles começam a prosperar e perdem os bens. É assim que acontecia com o Carlos e os seus irmãos. O que é interessante que o nosso querido telespectador entenda. Na terapia que fizemos com esta família, uma terapia sistêmica, Mayush, através das constelações familiares e através da SMI, nós encontramos no sistema familiar deles a origem primeira dessa ramificação de problemas. O 5º avô do Carlos, ele adquiriu uma grande herança se apossando de terras de pessoas indefesas. Fez ali uma grande fortuna e aí deixou essa fortuna para o 4º avô, que deixou para o 3º, e aí chegou até os pais do Carlos, e esta herança foi mirrando, foi cada vez diminuindo mais até chegar na extrema pobreza. Essa extrema pobreza é por lealdade que os descendentes fazem isso, jogam fora. Eles têm lealdade às pessoas que perderam a terra. As pessoas que perderam as terras. E ficaram sem nada. Exatamente, é um processo inconsciente. Agora, na terapia das constelações familiares, nós identificamos a raiz primeira da origem da pobreza, ressignificamos dentro do inconsciente deles esse processo de identificação, e aí a pessoa, quando tem esses registros ressignificados, ele consegue exteriorizar o seu potencial. Foi o que aconteceu com o Carlos e os irmãos. Todos eles tinham dentro de si um potencial incrível para prosperar. Não prosperavam por quê? Por causa do processo de identificação. Isso amarrava eles, deixava eles aprisionados? Na verdade, é uma autoamarra, porque o próprio registro do inconsciente amarra as possibilidades deles prosperarem. Existe uma lealdade ali, como um desequilíbrio na balança, como ele mesmo cita a gangorra. Tem hora que está aqui em cima, então o auto-boicote puxa lá embaixo de novo. E assim nós vemos um grande número de pessoas na sociedade sofrendo deste episódio de altas e baixos, tanto faz no amor, nos relacionamentos em si, como nas finanças. Agora, eu quero responder o que você falou antes. A Mayush citou um exemplo. Vamos dizer que uma família tem 5 filhos e existe aí no sistema familiar uma síndrome de derrota, seja ela na área do amor ou na área das finanças. Os 5 filhos irão ter esta dinâmica de derrotas? Essa é a pergunta que a nossa colega do estúdio fez. Porque geralmente tem um que fica pior. A gente olha assim para a família e, por exemplo, 5 irmãos. Um tá muito bem, um tá médio, um tá muito ruim. Então eu percebo que talvez um pega mais esse destino. A grande verdade é o seguinte: todos nós temos um potencial incrível dentro de nós para superarmos qualquer obstáculo, para vencermos qualquer dificuldade. Agora, tem algumas pessoas que têm o radar límbico do cérebro muito ativado. E essas pessoas que têm o radar límbico muito ativado, eles são sérios candidatos a repetir destinos funestos na família. Como funciona? Eu quero dar um exemplo aqui para os nossos telespectadores entenderem. Imagine que tem 5 filhos, tem 2 deles que têm na infância uma inteligência extraordinária. Os pais dizem assim, esses 2 filhos vão despontar como grande sucesso. Não sabem esses pais que esses 2 filhos muito inteligentes, eles têm uma grande possibilidade de acionar o radar límbico e conectar com os campos mórficos das questões funestas da família, e poderá sofrer grandes derrotas, não avançando na vida, não tendo sucesso, não sendo feliz. O que determina isso, Mayush, é o radar límbico, que é um componente cartiloso que nós temos entre os 2 hemisférios cerebrais, que faz a conexão com os campos mórficos, onde estão arquivados os registros dos eventos ocorridos
na família. Tem então gente é isso que tem acontece. esse radar límbico mais sensível, mais ativado. Mais sensível. Para exemplificar o que significa esse radar límbico, a ciência comprovou a existência de um campo informacional chamado campos mórficos, que guarda todos os eventos ocorridos na família. O radar límbico ele funciona como uma antena parabólica. Essa antena parabólica, conforme você vira, ele capta um sinal de um satélite ou de outro. E dentro desses campos informacionais da família, nós temos o positivo que ocorreu, as coisas boas e os méritos e os merecimentos e os créditos, mas também nós temos os débitos ou as questões negativas. E estas crianças inteligentes, dependendo de como foi a infância deles e a gestação, eles podem girar essa antena parabólica para o negativo. E vão da captar família. todos os eventos negativos. Vão captar a essência daqueles destinos funestos, destinos de sofrimento, e estas ressonâncias se instalam no inconsciente dessas crianças, ainda jovens e adolescentes. É aí que eles se perdem. Nós vemos crianças extraordinariamente inteligentes que vão bem na escola e têm um sucesso promissor, um futuro promissor, daqui a pouco desencaminha. Começam a usar drogas, começam a ficar rebeldes, começam a se tatuar, se encher de piercing. Significa que aí já começou o desvirtuamento. Já começou a entrar uma outra ressonância no inconsciente deles através do radar límbico. Eles começam a viver um destino que não é deles. Um destino que não é deles. Começa a entrar em ressonância no inconsciente deles algo que eles não sabem de onde vem, não conseguem identificar o que significa aquilo, então eles começam a desnortear. É como, só para terminar, é como se a bússola do cérebro deles ficasse meio louca. Então, e aí eles começam a se tatuar e se automutilar às vezes, porque esse fardo que eles acionam é muito pesado para eles? Eles percebem que aquele fardo não é deles, eles não conseguem identificar esse mecanismo e eles começam a exteriorizar a revolta e a falta de entendimento, inclusive com a vida. Com a rebeldia. Com a rebeldia. Se rebelam contra os pais, contra o estudo, contra aquilo que realmente poderia dar a eles um rumo na vida. Porque o radar límbico deles acionou o mecanismo negativo e eles, por lealdade aos familiares, se identificam com eles e começam a trilhar um destino que não é deles. Então, se eu tenho um filho em casa, estou assistindo aqui o programa Conexão Alfa, que está rebelde, que está se perdendo por algum motivo, querendo se tatuar, colocando alargador na orelha, eu tenho que analisar isso e procurar uma terapia, uma abordagem do inconsciente para desconectar o meu filho de um registro, de um destino que não é dele. Exatamente. Esta questão que nós estamos falando, da tatuagem, do piercing, alargador no ouvido, na orelha, perdão, e são sinais externos. Mas também tem o sinal interno, que é a introspecção da criança quando ela começa a mudar de comportamento. Se antes ele era falante, inteligente, tinha um bom diálogo, agora ele é fechado, começa a falar na gíria, começa a se envolver com más companhias. Estes são os sinais visíveis que os pais precisam perceber e precisam entender. Aquele filho está pedindo ajuda. Quando os filhos começam a beber, começam a se envolver com más companhias e usar drogas, já estão no limite do pedido de socorro e muitos pais não conseguem ouvir ou não conseguem ler que os filhos estão literalmente pedindo socorro. Doutor Céu, só para finalizar, e se o meu filho não quiser vir na terapia, a mãe pode tratar pelo inconsciente dela? Sim, completamente verdade o que você falou. As mães são interligadas ao inconsciente dos filhos e poderá tratar os filhos através da mãe. E isso é plenamente possível. Nós temos casos extraordinários de psicoses graves que tratamos através das mães e os filhos têm uma evolução fantástica no tratamento. Que bom, então até amanhã, gente. Eu agradeço pela oportunidade e voltamos na próxima oportunidade. Grande abraço.